Olá, eu sou a Rúbia e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. A gente sabe que as notícias tomam conta do nosso feed o tempo inteiro. Algumas a gente salva para ler depois, outras simplesmente a gente só lê o título e apenas algumas poucas realmente a gente chega a ler. Não por falta de interesse, mas em um cenário marcado por tantas mudanças e por uma profissão tão dinâmica como a nossa, nem sempre é possível ficar atento a tudo que acontece. Durante esses últimos 6 meses que o TechNew existe, ele tem se destacado com a proposta de resumir as principais notícias do mundo de tecnologia de um jeito desconstruído, mas não por isso menos relevante. Então vem com a gente em mais um episódio. Vamos falar sobre IA, como sempre, que ela sempre está no meio das notícias, então é inevitável que ela apareça. Explorar a disputa acirrada entre gigantes do mercado de delivery, com certeza essa notícia você já viu por aí. Revisitar a nostalgia da velha internet e debater os limites da criatividade humana frente a uma música gerada por inteligência artificial. Então, tem história, tecnologia e tendências que impactam diretamente o mundo dos produtos digitais. Então, acomode-se e venha se atualizar com a gente. Então, a primeira notícia, provavelmente você viu aí rolando seu feed, inevitável que ninguém tenha visto isso aqui. O título é 99 Food volta a São Paulo com um investimento de 500 milhões para rivalizar com quem menos que o iFood. Essa notícia, como eu disse, ela apareceu muito por aí, então as fontes são diversas. Só aqui a gente tem 4 fontes, que foi o G1 Globo, Tecnoglobe e a Veja, e outra notícia do Globo também. Então vamos lá para o que interessa. Nos últimos dias, a 99 Food movimentou o mercado de delivery no Brasil. A 99 Food ela já tinha participado no mercado brasileiro, mas ela encerrou suas atividades tem alguns anos com a justificativa que não conseguia fazer frente à principal concorrente, que é o iFood. Mas agora ela retorna, depois de algum tempinho, e ela começou a testar primeiro seu serviço em Goiânia, onde ela diz que nos últimos 50 dias eles conseguiram fazer 1 milhão de entregas, e agora, finalmente, ela começa suas operações em São Paulo, dizendo que há um investimento de 500 milhões só em São Paulo e região metropolitana. O plano do dono da 99, a chinesa Didi, é bastante ambicioso. Ao todo, serão investidos 1 bilhão no Brasil até 2025, ou seja, neste ano, mirando levar a 99 Food para pelo menos 100 cidades até 2026. Mas antes de falar de um número que chama realmente atenção, é a estratégia escolhida pela 99 Food, chamada de ganha, 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 ganha. E o que isso significa? Os restaurantes, nos primeiros 12 meses, eles não vão pagar mensalidade nem comissão para a 99 Food. Os entregadores, eles poderão receber entre 250 a 400 reais no primeiro mês para quem priorizar efetivamente pedidos de comida. E os consumidores, como a gente já era de se esperar, vão ganhar alguns cupons de desconto e até frete grátis para experimentar a plataforma, além da possibilidade de comprar os produtos com o mesmo preço que é praticado nos restaurantes. Essa proposta vem justamente de não cobrar dos restaurantes nem comissão, nem mensalidade, para que seus produtos sejam vendidos pelo mesmo valor na plataforma. É uma estratégia bastante clara de penetração agressiva para diminuir as barreiras de entrada para cada ponta da cadeia, seja restaurante, entregador, cliente. E é justamente para fazer frente ao seu principal concorrente, que é o iFood. Mas a gente sabe que a concorrência não é apenas do iFood, né? Tem a Rappi, que já anunciou que vai investir 1,4 bilhões, e a chinesa Meituan, que estreia no país com a marca Queta, já promete investir ali entre 5 e 6 bilhões de reais. Inclusive, foi notícia em um dos Tech News passados, essa nova concorrência. Ou seja, a disputa está apenas começando. No fim das contas, o que essa história toda mostra é que o delivery de comida virou um palco de disputa bilionária, onde cada um está investindo pesadamente de alguma forma e com alguns benefícios para o cliente. É interessante notar, quando eu ligo essa notícia, que algumas estratégias de produto estão envolvidas. Entre elas, testar primeiro em Goiânia, né? Para ver se faz sentido, talvez um MVP, a gente diria assim. E além de usar armas bem agressivas de penetração, como dar descontos, cupom de desconto, isenção de mensalidade, enfim. E além de dizer que a 99 Food já chega dizendo que todo mundo vai sair ganhando, né? Não tem nenhum tipo de pegadinha. Agora, resta esperar, né, acompanhar esse jogo todo para entender se o hábito do brasileiro de consumo vai migrar do iFood, que é já bastante consolidada, né? Todo mundo, quando pensa em aplicativo de comida, pensa, vou pedir alguma coisa no iFood, se vai mudar essa estratégia,
ou se o iFood continua realmente reinando aí como os deliveries do mercado. O que é que tu achou dessa notícia, Su? Interessante, e eu achei muito legal esse paralelo que você fez, já algumas estratégias de produto que estão aqui, mas antes disso, olá, mulheres de produto, mais uma vez aqui no episódio. Eu estou muito assídua nos episódios esse último mês, e agora aqui no Tech News com a Rubes, que eu adoro demais. E concordo muito com o que você falou, acredito que com certeza apareceu no feed das pessoas, sempre com uma análise diferente, olhando sobre perspectivas diferentes. As que mais me chamaram a atenção foi esse ponto que você falou de tipo, poxa, vamos voltar, não deu certo, o que, que a gente aprendeu com a vez que não deu certo, como a gente pode fazer diferente agora para tentar dominar esse mercado que de fato está muito aquecido, que é o de delivery. E a gente vê não só pelo retorno do 99 Food, como a RAP, que você comentou, acho que há 2 Tech News atrás a gente também já estava falando sobre o quanto esse mercado está aquecido, o quanto está crescendo os competidores. E uma outra análise que me chamou muita atenção foi do marketing de guerrilha utilizado por eles, né? Então eles vêm com uma abordagem bem agressiva em São Paulo, projetando lá no prédio alguns valores do iFood e tudo mais, e trazendo também a mesma proposta que o iFood trouxe no começo. Muitos cupons, muitas vantagens para ambos os lados. Aí depois teve um momento em que os preços começaram a subir, porque enfim o modelo não se sustentava mais. Aí o mercado reagiu, de tipo, então o iFood está muito caro, mas no final a gente se adaptou e o iFood continuou consolidado. E eu acho interessante essa parte do marketing de guerrilha, porque é algo que acontece também muito em fast food, McDonald's, Burger King, e assim, ambos se consolidaram. Então pode ser que exista de fato aí um espaço para o 99 Food competir com o iFood no Brasil. Vamos ver, né? Vai ter aquela velha disputa. Você prefere qual? Ah, eu prefiro 99 Food porque é interessante por isso, isso e isso. iFood, por tal coisa. É esperar, como sempre, né? As várias notícias que a gente deixa aqui, vamos esperar, aguardar e ver como isso desenrola. Então, enquanto São Paulo recebe meio bilhão para turbinar. De novo. Enquanto São Paulo recebe meio bilhão para turbinar o delivery e esquentar a guerra contra o iFood, o Rio está sonhando super alto e deixar de ser apenas, não apenas com muitas aspas, a cidade maravilhosa para se tornar a cidade inteligente da América Latina. Será que estamos vendo nascer duas novas capitais de consumo e inovação no Brasil, Suelen? Eu achei muito interessante essa notícia. Ela também eu tinha visto ali em julho, quando chegou o computador lá no Rio de Janeiro e tudo mais, mas aí eu acho que foi agora no dia 14 de agosto, tanto a Prefeitura do Rio de Janeiro quanto startups.com soltaram essa notícia, eu achei super interessante de trazer para cá, para refletir juntas. Mas basicamente o que acontece é que o Rio de Janeiro está querendo ir além aí do título de cidade maravilhosa, mirando no posto de capital latino-americana da inteligência artificial. Então, durante o Rio Innovation Week, a prefeitura anunciou parcerias estratégicas com gigantes da tecnologia, sendo elas a Nvidia e a Oracle, para conseguir transformar a cidade na primeira AI City da região, com um selo aí concedido pela Nvidia a grandes polos de inovação, que já estão presentes aí nesse selo em centros como Nova York, Los Angeles e São Francisco. O objetivo da Prefeitura do Rio de Janeiro é bem ambicioso. Até 2032, investir cerca de 65 bilhões para alocar o Rio entre os 10 maiores hubs de inteligência artificial do mundo. E assim, quando a gente olha em termos de capitais, eu acredito que essa era uma notícia muito esperada, por exemplo, com o título de São Paulo tenta se tornar uma cidade de AI. E interessante ver o Rio de Janeiro dando esse passo. Então, o plano, ele envolve tanto infraestrutura pesada quanto a colaboração entre empresas, universidades e governo. O primeiro passo aqui será a instalação de supercomputadores da NVIDIA no Porto Marvelley, que servirão a centros de pesquisa e startups locais para o desenvolvimento de produções de IA. Em paralelo, a prefeitura lançou aí o programa Rio AI em parceria com a PUC-Rio e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, voltando a estimular a criação de tecnologias aplicadas à indústria nacional. E aqui a ideia é que esse hub se torne, com o tempo, referência acadêmica, espaço físico de inovação e rede de colaboração para negócios. Outro eixo central de proteção é a construção de um grande complexo de data centers na Barra da Tijuca, em parceria com a Oracle e com a Ela Data Centers.
O espaço deverá alcançar até 3,2 gigawatts de capacidade energética até 2032, operando com energia limpa e prometendo colocar o Rio no mapa dos maiores centros de processamento de dados do planeta. A prefeitura estima ainda a geração de 10 mil empregos ao longo da próxima década. Bom, se para alguns a aposta pode soar futurista, para os envolvidos trata-se de uma oportunidade única. Estamos comprando para disponibilizar os nossos centros de pesquisa a capacidade computacional que consolidará o Rio de Janeiro para suas vocações. O Rio de Janeiro é software, segundo o prefeito Eduardo Paes. Já executivos da NVIDIA e da Oracle reforçaram que essa visão de projeto pode reposicionar a cidade no cenário global, atraindo investimentos e talentos para uma nova era digital com sotaque carioca. E aí, Rubens, o que você achou? Você esperava que o Rio de Janeiro ia dar esse passo ou que fosse alguma outra cidade? O primeiro ponto que me chama realmente a atenção é essa descentralização de não ser São Paulo, que eu já acho excelente. Perdoe São Paulo, mas é interessante essa descentralização do capital e da tecnologia para o Rio de Janeiro. E outro ponto que me chamou a atenção é que é investimento a longo prazo, né? 2032. São fazendo a conta rápida, 7 anos, né? Os governos mudam, as prefeituras mudam, então a gente não sabe muito como é que vai se comportar esse projeto ao longo, né, de mudanças de política, de governo. Eu espero que dê certo, eu espero que essa expansão para novas capitais aconteça também, não fique só no eixo sudeste, né? Rio-São Paulo, mas achei bem interessante e bem animadora a notícia. Exato, eu gostei bastante. Para mim, a primeira quebra de expectativa, o disclaimer, foi ser no Rio de Janeiro. E concordo aí com a sua provocação de por que deixar ou manter sempre no Rio e São Paulo, por que não explorar outras regiões do Brasil. Mas acredito, estou confiante de que esse é um primeiro passo para começar a quebrar um pouco disso. E eu acho que em São Paulo tem modelos que funcionam muito bem, mas que também podem ser replicados em outros estados. Então, isso que a gente viu aqui na notícia de Rio de Janeiro está unindo esforços com empresas, universidade e governo, é algo que a gente já vê acontecendo em São Paulo. Temos vários hubs aqui que funcionam, através dos quais surgiram várias ideias inovadoras, startups, empresas, e seria legal ver esse modelo e até uma versão melhorada desse modelo sendo replicada em outros estados. Mas, bom, se de um lado o Rio quer ser a capital da inteligência artificial na América Latina, do outro lado, a Meta está gastando até 100 milhões por cabeça na guerra global por talentos. É isso mesmo, Rubens. A disputa não é só por tecnologia, é para ver quem vai liderar o futuro. Quando você fala 100 milhões, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu li essa notícia, nossa, o que eu preciso aprender para ser uma dessas pessoas para ganhar esse incentivo da Meta aí de 100 milhões de dólares? Então Sem a nem notícia... contar 100 milhões. Sem nem Eu não sei nem contar 100 milhões. O que eu preciso aprender? Vou fazer uma listinha aqui. O título da notícia é: a Meta congela contratações bilionárias depois de guerra por talentos de IA. A fonte é Exame e UOL. Então, a Meta investiu pesado nos últimos meses para turbinar suas equipes de inteligência artificial. Então, foram contratadas mais de 50 pessoas, trazendo gente de importantes corporações aí gigantes que a gente sempre ouve no mercado, que é OpenAI, Google e Apple. Então, para segurar algum desses nomes, a empresa ofereceu pacotes que chegaram, como a gente acabou de citar, a 100 milhões. E depois dessa movimentação agressiva e muito dinheiro envolvido, veio a decisão: vamos pausar, já tá bom, tem 50 pessoas, vamos alinhar a casa, entender como que é que a gente pode reorganizar estrategicamente para que tenha frutos, né? Investimento financeiro agora tem que ter algum tipo de funcionamento a nível estratégico. Esse movimento não foi visto como sinal de fraqueza, pelo contrário, analistas apontam que faz parte de uma estratégia de fôlego para a empresa tentar equilibrar a velocidade de contratações com a capacidade real de absorver talento e transformar isso em resultados. Ou seja, a Meta deu um passo atrás no ritmo de crescimento, mas com a intenção de firmar terreno e garantir mais consistência para os próximos passos da corrida de IA. O que me chamou muita atenção nessa reportagem, inicialmente, né, com o título, né, Meta reduz as contratações, fica parecendo que é uma desaceleração em relação à IA, e não, na verdade, uma reestruturação da empresa para transformar todos esses recursos, né, de pessoas em realmente alguma decisão de estratégia. E a outro ponto que me chama muita atenção nessa notícia é centralizar tantos talentos em uma empresa só. Será que é interessante para empresas menores, para o desenvolvimento e para a tecnologia, para a inovação?
não sei muito bem. E aí, Su, o que é que tu acha? Eu acho que isso também tem sido notícias que não saem muito assim do meu feed, essas contratações milionárias de, no geral, homens que são super especializados em AI, e essa disputa pra lá e pra cá. Eu acho que é resultado do mercado aquecido com relação a isso, uma escassez de pessoas que de fato têm o domínio, o conhecimento, ainda mais nesse momento em que quem lançar primeiro, quem inovar primeiro, sai na frente. Então, acho que acaba tendo de fato demanda por esses talentos que ainda são poucos. Acredito que vai chegar uma hora que isso vai estabilizar, assim como todas as ondas que ocorreram anteriormente, né? Então, acho que já passamos por um momento onde devs eram tipo, meu Deus, estão fechando contratos milionários, PMs estamos fechando contratos milionários. Cientistas de dados estão fechando contratos milionários. Agora, pessoas que têm uma especialização em AI, porque é o que está trazendo o diferencial para as empresas. E é isso, vamos ver como que o mercado vai continuar reagindo. Mas eu acho que aí, super chute, fontes da minha cabeça, nos próximos ainda 2, 3 anos, isso tende a continuar forte, pelo menos na minha opinião. Boa. Então, enquanto a Meta gastou aí 100 milhões por cabeça na corrida por talentos de IA, inveja, 3 décadas depois, o Windows 95 ter levado o PC para dentro de casa, eu vivi isso porque eu sou uma milênio idosa. Então, a próxima notícia é sobre o Windows 95. Su, conta pra gente aí, dá uma nostalgia, porque eu vivi isso, esse computadorzinho lá em casa, com o símbolozinho, né, do botão iniciar do Windows, que é bem característico. Conta aí pra gente. Tela de tubo, lembro até hoje, primeiro computador da minha tia, todo computador branquinho, tela de tubo lá gigante, aquela paisagem maravilhosa, campos verdes, céu azul. Ai, É, ai, mas é Campos isso, Verdes, perfeito. muito bom. Exatamente há 30 anos, porque estamos gravando esse episódio dia 24 de agosto, e 24 de agosto de 1995, a Microsoft lançava o Windows 95, que era um sistema operacional que não apenas marcou a história da empresa, mas também mudou a forma como milhões de pessoas em todo o mundo interagiram com seus computadores. Bom, até aquele momento, o uso dos computadores era muito restrito a quem dominava comandos técnicos do DOS. Com o Windows 95, a experiência ganhou uma interface gráfica intuitiva, que democratizou o acesso à tecnologia e ajudou a acelerar a expansão da internet na virada do século. Entre as inovações mais lembradas, e que agora para a gente não é inovação, é básico, estão o menu iniciar, a barra de tarefas, que criaram uma linguagem visual e universal e continuam presentes em versões modernas do Windows. Outro avanço também lançado naquele momento foi o Plug and Play, que permitia conectar dispositivos como impressoras e caixas de som sem a necessidade de linhas de comando, além da adoção da arquitetura de 32 bytes, que abriu caminho para softwares mais complexos e multitarefas. O suporte nativo à internet e a chegada do Internet Explorer completaram o pacote, consolidando o PC como parte do cotidiano. Novamente, tudo isso para a gente é dito como ultrapassado e super básico, né? Mas mais do que uma revolução técnica naquela época, o Windows 95 foi um marco cultural. Ele transformou o computador pessoal em um produto de massa, aproximou a tecnologia das casas e escritórios e estabeleceu padrões de usabilidade que seguem vivos até hoje. Como destaca o professor Fábio Con da USP, o grande triunfo do sistema foi traduzir avanços complexos em uma experiência simples, funcional e acessível, em um legado que permanece 30 anos depois. E você, Rubens, qual é a ferramenta, qual a inovação que o Windows trouxe que para você hoje é básica, mas assim, que era a sua favorita ali na época? Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando like e entrando aí pro Clube MDP. Que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho.
Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Eu acho que eu tava bem na época de escola, assim, né? Quando o computador cheguei em casa já era inovação, né? Nossa, eu tenho computador em casa. Era não fazer mais os trabalhos escolares à mão. Tipo, na época a minha percepção era essa. Eu não precisava pegar aquele papel apontado com 4 páginas, digitando. Agora eu podia pesquisar, podia botar figuras, podia digitar. Nossa, o trabalho ficava muito mais bonito e organizado agora que eu tinha computador. E o Windows era de fácil acesso, né? Assim, fácil acesso que eu falo de usabilidade mesmo. Quando eu li logo essa reportagem que você trouxe, eu fiquei com alguma coisa na cabeça. Gente, ano passado eu li a biografia de Steve Jobs, aquele ser controverso mesmo, aquele livro que apareceu em todas as livrarias que ele tá segurando a mãozinha assim, né? E aí eu lembrava vagamente que foi um incômodo para Steve Jobs quando o Windows 95 começou a despontar nas vendas, deixando para trás o Macintosh, que era o queridinho, né, dos usuários. Aí eu até trouxe o livro aqui, coincidentemente eu tinha grifado a parte que ele fala sobre isso. Ele diz bem assim: o Windows 95, lançado em 1995, tornou-se o sistema operacional mais bem-sucedido e as vendas da Macintosh começaram a cair. A Microsoft roubou o que outras pessoas fizeram. Ele sempre tem que minimizar de alguma forma quando eu trabalho de sucesso de outra pessoa. Comentou Jobs. A Apple mereceu, porque nessa época ele estava fora da Apple, né? Tinha saído. Depois que saí, não investiu em mais nada novo, egocêntrico. O Mac quase não mudou. Era um alvo fácil, então ele não dá o crédito, né? Que foi disruptivo da galera da Microsoft em pensar ao que a usabilidade fosse mais simples para o usuário, né? E mais acessível também financeiramente. Mas realmente o Windows 95 foi um marco. Acho que todo mundo tem algum tipo de lembrança relacionada a ele. É sobre isso, né? E eu adorei os seus comentários do livro, frase da pessoa, egocêntrico. Muito bom esse mesmo, temos que trazer nossa leitura. Eu acho que é muito difícil a gente desmerecer o impacto que o Windows 95 trouxe para a sociedade, porque é muito sobre acessibilidade mesmo. Quantas pessoas conseguiram, e eu falo por mim também, conseguiram ter um computador em casa com sistema operacional, conseguiram aprender o básico. E eu lembro que na época a minha mãe me inscreveu no curso de informática. E era um curso de informática muito bom. Quando eu olho para trás, eu fico, caramba, por que eu só não investi naquela área? Por que eu vou fazer contabilidade depois? Nada a ver, mas tudo bem. Tanto que nesse curso eu lembro que eu aprendi a mexer PowerPoint, Excel, Word, essas coisas, mas eu aprendi a mexer no Access, que tipo assim, nem era uma das coisas mais. Um dos programas que tinha mais visibilidade dentro do pacote do Windows e tal. Sim. E aí eu não tinha internet em casa sempre, até porque se eu ligasse a internet, minha avó não conseguia falar no telefone, porque ficava aquele chiado horroroso. E aí, eu adorava ficar fazendo vários formulários com, tipo, macros no Access. E, tipo, eu era muito. Gente, cara, por que eu só não segui essa área? Quem poderia ser hoje, sabe? Mas tudo bem, fica aí a lembrança. Mas vamos voltando aqui pra pauta, né? E do. Tanto que, só te interrompendo, Su, eu lembro que foi uma revolução tão grande que quando as pessoas escreviam seus currículos, o que é que ela escreviam? Pacote Office. Por que vocês dão Gente, isso? assim, Pacote até Office. pouquíssimo tempo, ai meu Deus. Mas, É. assim, quando eu comecei a entrar no mercado, eu sempre colocava. E hoje, dada a evolução e a quantidade de pessoas que não fizeram cursos de informática, essas coisas, a galerinha não sabe mexer PowerPoint, a galerinha não sabe mexer Deu uma base no boa, né? Word, não sabe fazer fórmula no Excel. Então voltou sim a ser um diferencial. Eu tô vendo um monte de post no LinkedIn criticando a galera. E isso é real, assim, mas, cara, muito louco pensar, né? Uhum. Boa. E aí, voltando um pouco aqui para as nossas notícias do Windows 95, que colocou o computador em nossas casas, a internet nostálgica da geração Z. Parece que a tecnologia está fazendo uma viagem no tempo. Depois de décadas de interfaces padronizadas e feeds de algoritmos, a busca agora é por autenticidade e personalização. É isso mesmo? É. O título é Startups trazem de volta a velha internet. Quando fala velha internet, me perdoem, porque, como eu falei, eu sou milênio idosa, eu só lembro do Orkut, saudades. Com estética nostálgica de MySpace, Tub e Instagram. Então, a geração Z e a volta da velha internet.
A geração Z está redescobrindo a internet dos anos 2000 e 2010. Gente, foi ontem, não faz tanto tempo assim. Buscando plataformas mais autênticas, menos influenciadas por algoritmos e influenciadores. Esse movimento tem impulsionado startups como NoSpace, NoPlace, Cosme e Lore, que oferecem experiências digitais centradas na nostalgia, na personalização dos perfis e na interação social mais direta. Essas plataformas resgatam elementos clássicos, como perfis customizáveis, feeds focados em conversas genuínas e a ausência de anúncios invasivos. Ninguém aguenta mais o Instagram. Quando você passa o Stories, sempre tem uma propaganda ali associada. É rede social, rede comercial, não sei. O NoSpace, por exemplo, já tem uma lista de espera de 400 mil pessoas antes mesmo do seu lançamento, mostrando que existe uma demanda para esse tipo de experiência. O fenômeno reflete muito uma busca por uma internet mais simples e criativa, com a estática de baixa fidelidade, rejeição dos algoritmos dominantes que são valorizados. Muitos jovens têm preferido espaços digitais mais espontâneos, menos comerciais, como eu falei, e que permitam a expressão pessoal e uma conexão realmente autêntica. Em resumo, essas startups estão trazendo de volta a velha internet, que para mim não é tão velha assim, porque 2000 e 2010 foi ontem, com uma proposta moderna. Combinar nostalgia visual, experiência mais autêntica, oferecendo à geração Z um espaço digital mais humano, pessoal e criativo. Acho que é um movimento que já era esperado, porque já tem um tempo, né? Que as pessoas têm reclamado dos algoritmos, é só venda no Instagram, é muito. Fora as conversas que a gente percebe, nossa, eu tô me sentindo pior porque eu comparo a grama do vizinho que é mais verde, tudo é muito formatado, esse adoecimento mental que a gente tem sentido, né? Dessa comparação com redes sociais, na internet. Então, eu acho que já era esperado que as pessoas meio que voltassem. Não, pera aí, calma. Esse bombardeio de informações que nem sempre são verídicas, essa conexão que realmente não é real, vamos dar um passo atrás e repensar como é que a internet tem sido conduzida. E você, Su? Antes de mais nada, tem uma opinião polêmica aqui. Porque a pessoa fica tipo, geração Z, geração Z, geração Z. Galera, geração Z tem 30 anos, tem filho, entendeu? Paga a conta. Cara, eu vi esse post no LinkedIn, eu falei, isso é muito real. É que qual que é o problema da geração Z? É porque a marcação de tempo é de 1995 a 2010. Isso está errado. Não dá. A marcação de galerinha de 95 até 2000, até 99 é uma geração. A galerinha de 2000 pra frente é outra geração. Não dá pra comparar, entendeu? Esse é o meu disclaimer aqui. Mas eu acho que a diferença mora entre esses dois grupos, sabe? Porque a galera que nasceu ali, tipo, depois de 2000, eu acho que eles tiveram realmente, por exemplo, pouco contato com MSN, Orkut. E, gente, isso molda vidas. Tá bom? Isso molda vidas. Se você se comunicava pelo MSN e pelo Orkut, o Instagram é uma outra coisa pra você. Agora, se você já nasceu no mundo do Instagram, agora o Instagram é tipo assim, eu prefiro TikTok. Então essa é a minha opinião. Não agreguei muito aqui em termos, Adorei. em termos Separar as coisas. intelectuais. Só isso. Era só minha revolta que eu queria trazer aqui pro episódio mesmo. Então, enquanto a geração Z redescobre a velha internet, geração Z com muitas aspas, como a Suelen disse, buscando experiências digitais mais humanas e autênticas, a música mergulha exatamente no caminho oposto. Algoritmos criam vozes, álbuns e artistas que nem existem. Isso me lembrou muito Gorillaz. Lembra? Que era a banda que era digital. Entre nostalgia e a inteligência artificial. A gente está muito idoso nesse episódio. A tecnologia desafia o que é real, original e o que é humano. Quem conta pra gente é a Suelen. É isso mesmo, Rubens. Eu vou trazer até o título original mais traduzido, porque a notícia estava em inglês, mas eu adorei a chamada, que é: Os fãs adoraram o novo álbum dela. O problema é que ela não lançou nenhum álbum novo. Então essa é uma notícia da Infomoney e da BBC. A música vive um momento de ruptura entre a criatividade humana e a produção sintética das máquinas. Nas últimas semanas, artistas como a britânica Emily Portman, arrisquei aqui, não sei se a pronúncia está correta, e o produtor norte-americano Josh descobriram álbuns inteiros lançados em seus nomes no Spotify, sem nunca terem gravado uma única faixa. As músicas, geradas por inteligência artificial, imitavam vozes, estilos e até títulos característicos de suas carreiras, enganando fãs e levando dúvidas sobre a autoria e a autenticidade em plena era digital. Vale lembrar que em julho surgiu no cenário global um fenômeno assumidamente artificial:
a banda The Velvet Sundown, que reúne mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, com São Paulo como a cidade que mais consome as músicas. Diferente dos casos fraudulentos, esse projeto já se apresentava abertamente como uma criação de IA generativa, com composições, vozes e até identidade visual produzida por algoritmos. A proposta, segundo esses criadores, é funcionar como uma provocação artística contínua, questionando os limites entre autoria, identidade e futuro da música. Essa colisão entre fraude e experimentação traz à tona um dilema urgente. Como a lei e as plataformas de streaming lidam com a música criada por máquinas? No Brasil, a nossa legislação de direitos autorais não contempla obras feitas por AI, já que os direitos são garantidos apenas a pessoas físicas. A ausência de regras claras cria um vácuo jurídico em que artistas podem ser falsificados sem proteção efetiva, enquanto projetos declaradamente artificiais acumulam plays e monetização. Entre distopia e inovação, a música se vê em uma cruzilhada histórica. Para uns, trata-se de um golpe baixo contra a criatividade humana, já para outros, uma nova fronteira de expressão artística. No meio desse debate, milhões de ouvintes continuam dando play, seja em canções compostas pela alma humana, seja em faixas forjadas por linhas de código. E aí, Rups, você chegou a ouvir alguma coisa do The Velvet Sundown por aí? Não ouvi, mas acho que eu vou, por curiosidade, eu vou clicar lá no Spotify e ouvir a faixa. Eu acho que um dos principais problemas, assim, não sei se chega a ser um problema, ou um incômodo talvez seja a palavra mais adequada, é em relação às pessoas que trabalham com algo mais artístico, né? Criativo. Se volta e meia a gente fala disso, vai criar imagens agora, o ilustrador, como é que vai produzir alguma figura, sendo que a IA faz em um clique. Um clique sendo bem simplória, né? E agora, realmente, com música, né? Eu aqui faço todo um trabalho criativo, me debruço tempo, né, esforço para criar algo autoral, algo que faz sentido para mim, e com um clique, novamente, sendo bem simplória a respeito do funcionamento, vem alguém criar algo plenamente artificial e acumula cliques. Então, acho que é mais um desconforto em relação a isso também, além das práticas jurídicas, como você acabou de pontuar. Enquanto essas limitações não ficarem tão claras, eu acho que o que me incomoda é muito isso, o céu é o limite, assim. E aí, enquanto pessoas como, por exemplo, o que viralizou em julho, que já nascia falando, galera, isso é de fato um projeto de AI, as vozes são artificiais, composições, tudo. Por outro lado, você pega um trabalho de alguém e fala, tipo, troca o ritmo, troca 2, 3 letras e cria para mim, com base num outro trabalho em que a pessoa teve todo um processo criativo, um novo álbum. Quando você não publica o nome dessa pessoa também, como foi o começo da notícia, como a gente falou. Então, eu acho que o preocupante é isso, como que a gente garante que as pessoas que têm esse trabalho artístico, que tem todo um... colocam energia nisso, de fato vão ser respeitadas e protegidas, dado essa nova evolução, esse mundo aí de muitas possibilidades. Mas, enquanto a música enfrenta o desafio de álbuns gerados por inteligência artificial que imitam artistas reais, o Brasil se despede de Liane Tarouco, pioneira na internet e única mulher brasileira no hall da fama da internet. Um lembrete de que a inovação digital sempre precisou de gente de verdade por trás das máquinas. Exatamente. Obrigada, Liane Tarouco, você ajudou para que a gente pudesse estar aqui. Nosso trabalho precisa muito de internet, então uma mulher, né, pioneira, importante, então ela tinha que estar aqui como notícia no Tech News, com certeza. O título da reportagem é Liane Tarouco, pioneira da internet no Brasil, morre aos 78 anos no Rio Grande do Sul. Então, Liane Margarida, eu não sei, vou saber muito falar o sobrenome dela, Rottenbach Tarouco, professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, faleceu aos 78 anos, agora recentemente, no dia 20 de agosto. Ela é reconhecida como a pioneira da internet no Brasil, sendo a única mulher brasileira a ser empossada no Hall da Fama da internet. Ela é graduada em Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como eu falei, e Liane iniciou sua carreira acadêmica na década de 70. Imagine, para uma mulher na década de 70, numa área tão tecnológica, né, como a ciência da computação. A gente sabe que essas áreas ainda são muito dominadas por homens. Na década de 90, dedicou-se à pesquisa e ao desenvolvimento de aplicativos na internet para a educação. Foi autora do primeiro livro sobre redes de computadores publicado no Brasil e contribuiu significativamente para o desenho da implementação de redes acadêmicas também.
Ao longo de sua carreira, ela orientou dezenas de dissertações, teses de doutorado em programas de ciência da computação. Também desenvolveu atividades de treinamento em rede em diversos países, não apenas no Brasil, como Uruguai, Argentina, Peru, Venezuela, México, Portugal e Moçambique. E assim, mesmo após a sua aposentadoria em 21, ela continuou colaborando ativamente com o Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação e com programas de pós-graduação em Informática e Educação da mesma universidade que ela se formou. Sua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento da área e para a formação de inúmeras gerações de educadores e pesquisadores. Então, muito obrigada, Eliane Toroco. Você foi de suma importância para a internet. Eu acho que essa notícia ela é triste por duas coisas. O primeiro, pelo falecimento de uma figura tão importante, uma personalidade tão importante pra gente, pra nós que somos da área de tecnologia. E o segundo é ela ter sido, durante todo esse tempo, a única mulher brasileira que teve esse reconhecimento de, tipo, quantas mulheres, e isso tá conectado com alguns episódios que a gente já fez esse mês, mas quantas mulheres depois dela não vieram e também causaram um grande impacto, mas por, enfim, todos os vieses que a gente já sabe, não receberam esse reconhecimento. Então, gostaria de trazer essa provocação aqui antes da gente finalizar e, com certeza, claro, agradecer por toda a contribuição. Com certeza, o fato de estarmos aqui hoje como mulheres e estar falando de tecnologia também passa por todas as outras que vieram antes de nós e abriram as portas e os caminhos para que a gente pudesse estar aqui. E que a gente também seja esse canal, né? Para outras pessoas que virão depois, que é justamente a proposta das mulheres de produto, né? Uma mulher levantar a outra. Então é interessante que isso aconteça. E assim, fechamos mais um Tech News. No Rio, que quer ser a capital da inteligência artificial, passando pelas estratégias bilionárias da Meta, 99 Food, passamos por nostalgia da velha internet e aos desafios da música diante da IA, até lembranças de Liane Toroco, que contribuiu com as bases da web no Brasil. Bom, a tecnologia evolui rápido, mas são as pessoas criativas, curiosas e audaciosas que definem o futuro dos produtos. No Mulheres de Produto, seguimos acompanhando, questionando e inspirando cada passo dessa transformação digital. Se você ficou até aqui, muito obrigada. A gente se vê no próximo mês com mais um Tech News. Entre em contato com a gente nas redes sociais, fala qual notícia você gostou mais, qual opinião divergente você tem. E se faltou alguma notícia por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!